O que é mais inteligente eu fazer? Eu botar 100 mil reais de tráfego pago ou colocar esse cara no ambiente certo? Como 90% dos empresários. Ele não tem muito com quem dividir os anseios, as dores. E aí, isso eu vi, putz, isso aqui é legal de fazer. Como que um empresário constrói uma cultura de vendas forte? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Pode Vender. O podcast que fala sobre vendas, lucratividade, escala, marketing, tudo que vai ajudar você e o seu negócio a faturar mais, a crescer mais, a ter uma visão mais ampla de negócios e empreendedorismo para que você prospere, para que você cresça. E para contribuir nesse tema de hoje, marketing e vendas, visão estratégica, eu trouxe um convidado, um amigo querido que eu gosto muito, que é o Michael Parnov. É isso? É isso aí. Bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom ter você aqui. Deixa eu falar um pouquinho de você, falar um pouco do currículo do nosso convidado aqui. O Michael, ele é especialista em marketing, vendas e empreendedorismo, tem mais de 15 anos de experiência em grandes empresas, como GE, Dell e Apple, empresário, mentor também de negócios, meu parceiro na MLS. Cara, eu tô muito feliz de te receber aqui, vai ser muito bom. Feliz. Vai ser muito bom o nosso papo. Vai ser, adoro. Meu amigo, você quer falar alguma coisa? Quer destacar algo importante da sua jornada e da sua trajetória que você acredita que hoje está sendo algo fundamental para você contribuir com a jornada de outras pessoas? Só para fazer uma introdução, porque logo eu já tenho uma pergunta estratégica aqui para a gente começar. Vamos começar assim já então. Então, primeiro, muito prazer, obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito legal, acompanho, te admiro. Então, acho que tem tudo a ver os nossos assuntos, sim, marketing e vendas, porque na minha visão é uma coisa só. E a gente vai aprofundar esse tema. Eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade, nunca mais parei. Passei por diversos cargos, então fui atendente de call center, fui vendedor de loja, fui assessor de deputado. Eu fiz uma série de coisas já na minha vida. E trazendo para hoje, com o que eu trabalho, que é marketing, que é criatividade, que é visão estratégica, essa característica de ter sempre experimentado novas situações, me colocado à prova, a fazer coisas diferentes, me trouxe repertório. E aí eu defendo que a criatividade não é um dom. A criatividade ela é um processo que vem do teu repertório. Quanto maior o teu repertório, mais criativo tu te torna. Uhum. Então, eu sou um cara que eu não sou fanático por nada, não idolatro nada nem ninguém, porque eu sempre quero ver os dois lados da história. Então, quem tem uma visão política, por exemplo, de direita, eu gosto sempre de ouvir o lado da esquerda e vice-versa. Então, essa versatilidade, essa vontade de me colocar em ambientes que me deixam desconfortáveis e experimentar coisas novas, me ajuda muito no meu trabalho hoje. Então, essa é a minha característica. Eu sou um fazedor. Não é à toa que o meu lema é "o mundo é de quem faz". Uhum. Então, eu vou lá, faço, experimento, vejo se eu gosto, testo, e aí nisso vou me colocando cada vez mais situações que vão me trazendo repertório, experiência e bagagem para fazer o que eu faço hoje. Top, muito bom. Então, acho que você já respondeu ou não, vamos lá, a pergunta que eu vou te fazer agora. Que é assim, se você pudesse olhar para você de fora para dentro, qual a habilidade principal que você tem que trouxe você até aqui? A sua habilidade principal do Michael. A habilidade principal do Michael, eu acho que... E aí tem tudo a ver com o que a gente faz hoje, Dani, é a construção de networking. Essa é a minha maior habilidade, assim, porque foi o network que me trouxe até aqui. Não foi só o conhecimento, não foi só a força de vontade, foi me colocar nos ambientes certos e me conectar com as pessoas certas. Uhum. Eu venho de uma realidade mais humilde, eu venho de uma trajetória mais desafiadora, assim, não venho de uma origem pobre, totalmente escassa, mas também não era abundante. Uhum. E aí eu sou o cara das frases, né? Então aqui eu vou soltar muitas frases pra galera fixar, tirar uma ideia. E aí tem uma música que é do Caetano Veloso e da Maria Bethânia, chamada Minha Mãe, Meu Pai e Meu Vô. E tem um trecho dessa música que resume exatamente o que é o Michael, que fortalece essa habilidade de construção de networking e que me faz frequentar esses ambientes, mesmo durante muito tempo acreditando que eles não eram para mim. Que ela diz o seguinte: minha mãe me deu ao mundo de maneira singular e me disse como uma sentença, para eu sempre pedir licença, mas nunca deixar de entrar. Uhum. E é justamente isso, assim. Então, eu sempre me coloquei em ambientes que me desafiavam no ponto de vista de: será que eu mereço estar aqui? Será que esse ambiente é para mim? Será que eu estou à altura dessas pessoas? Que é isso, eu peço licença, mas eu não vou deixar de entrar porque eu me sinto da mesma espécie que aquelas pessoas, eu me sinto do mesmo patamar. E aí essa habilidade de se colocar nesses lugares, enfrentar situações e construir network gerando valor,
eu tenho certeza que é o que me trouxe até aqui. Se eu tô aqui hoje conversando contigo, se a gente é sócio hoje da MLS, e sócio do Caio, do Flávio, do Joel, de toda aquela galera que tá lá hoje com a gente como mentores, é muito por essa crença de que eu posso não estar no mesmo capítulo, mas eu tô no mesmo livro. Então é só uma questão de avançar um pouco mais para a gente chegar nos outros patamares. Nossa, muito legal essa visão do capítulo e do livro. Faz muito sentido. Agora, você falou uma coisa que é muito importante. A gente defende isso, né? Dentro do MLS, na nossa vida, eu também. O network tem uma influência muito importante, né? Não só aonde eu cheguei, mas em quem a gente se torna, com base em quem a gente convive. Exato. Então, isso tem um poder muito grande. Mas tem muita gente que ainda tem dificuldade com isso, ou ainda não enxerga isso da forma como poderia. Então, qual que é a sua visão? Como que você acredita que é a melhor maneira de construir network? Imagina que a gente está falando por um empresário agora, que é um empresário solitário. Uhum. Cara, ele... Como 90% dos como empresários. 90% dos empresários. Ele não tem muito com quem dividir os anseios, as dores, a fase que ele tá. Às vezes a família não entende. Às vezes ele também não quer expor, né, uma parte da vida dele. E ele vê essa questão, às vezes, de network como algo muito distante, ou ele se sente até mais tímido em relação a isso. E tem gente que faz, mas faz do jeito errado. Então, eu queria que você trouxesse um paralelo aqui. O que você acha que são fatores fundamentais para fazer um networking bem feito, que vai trazer resultado e que não vai tornar a pessoa chata, né? Porque tem gente que é chato, que não sabe fazer. Sim. E quais as características de quem faz mal feito e que, cara, não gera fruto, porque não fez do jeito certo. Então, pensando em networking, que você faz isso muito bem, quais são as dicas que você daria? O que fazer e o que não fazer? Então, isso... E a gente já pode entrar até no assunto de marketing e vendas, porque tem tudo a ver uma coisa com a outra. Eu sou um cara tímido, eu sou um cara introvertido, eu sou um cara mais... não tão desinibido para algumas coisas. Apesar de eu palestrar em grandes palcos, apesar de eu me colocar em várias situações de exposição, e vídeo, mentoria e etc., no meu íntimo, eu sou um cara tímido. Então, a primeira coisa que eu fiz foi buscar conhecimento para poder me destravar. Então, eu fiz curso de teatro, eu fiz curso de comédia, eu fiz curso de comédia de improviso. Uma curiosidade da minha carreira, Dani, durante 3 anos eu fiz comédia. Eu fiz stand-up comedy nos bares de Porto Alegre, do sul do Brasil. Durante 3 anos. Caramba! Eu contava piada. Sim. Sério mesmo? Sério, porque eu tinha muito medo de falar em público, eu tinha vergonha de falar em público. E aí, quando eu fiz o curso de teatro, fiz o curso de comédia de improviso, eu vi que eu tinha o dom pra coisa. Eu já tinha um quê meio de humor, meio comédia e tudo mais. E aí, isso, eu vi, putz, isso aqui é legal de fazer, é uma situação legal de se expor. E o que eu posso dizer em relação a isso? Hoje eu palestrei, por exemplo, ano passado, para 4.000 pessoas num evento. E aquilo não me gerou o mesmo desconforto ou o mesmo frio na barriga que fazer um stand-up para 20 pessoas num bar. Por quê? Na palestra, tu tá ali na palestra e aí tu tá entregando conhecimento. Se a pessoa tá gostando ou não tem muito termômetro disso. Na comédia, tu escreve uma piada em casa, ensaia e testa aquela piada, vai pra frente das pessoas e conta. E a reação esperada é o riso. Se as pessoas não riem, a tua resposta é imediata que elas não gostaram. Não é pra se de Então, tipo, passou 10 minutos de stand-up e ninguém riu, ferrou, né? Exatamente. Aí tu tá ali, contou tua melhor piada do show e tu conta e a pessoa tá assim, ó. Muito bom. Tu quer que abra um buraco, tu quer cair pra dentro e nunca mais sair dali. Então foi uma situação que me ajudou muito a lidar com o improviso, a rejeição, a uma série de coisas. E aí, por ter esse jeito mais comedido, mais introvertido, isso me ajudou na área de vendas. Todo mundo acha que o vendedor é aquele cara que é mais bonachão, que é o falante, que é o que aparece, é exibido. Pelo contrário, na minha trajetória foi o contrário. Como é que eu faço nos ambientes que eu me insiro? Eu sou um excelente ouvinte, Dani. Um excelente ouvinte. Então, característica número 1, positiva. Você vai fazer um network, você vai frequentar algum lugar, cara, que é importante pra você, na visão do Michael, como uma estratégia, seja um bom ouvinte. Exato. Já não chega querendo mostrar o que você faz, quem você é, né? Exatamente. Tá. E aí isso, nos nossos encontros da EcoSem, estava numa roda assim, e cara, só tinha gente fera ali naquela roda. Tava o Gustavo Borges, tava o Flávio Augusto, foi um dia que ele visitou lá. Só tinha gente fera naquela roda ali. E eu fiquei de ouvinte. E tô ali ouvindo. Quando surgiu uma oportunidade, eu não falei de mim, eu fiz uma pergunta. Por quê? Quando eu tô falando alguma coisa,
a tua cabeça ela tá pensando em milhares de outras coisas. Tu tá indo para um outro mundo, tá indo para outro estágio, e pode ser por um gatilho que eu falei no início. Eu tô ali 10 minutos falando e tua cabeça já tá muito longe. Quando eu faço uma pergunta, o teu cérebro para tudo, pensa para responder. E aí isso te cria dependendo da pergunta, isso te cria uma relevância. Então, eu fui um bom vendedor e sou um bom vendedor. Por todos os lugares onde eu passei, eu tive destaque, porque eu acredito que o melhor vendedor, ele também é o melhor perguntador. É o cara que mais pergunta. Então, ele escuta, e quando ele escuta de verdade, ele faz as perguntas certas. Então, quando eu chego no ambiente, eu não sou o cara que mais chama a atenção do ambiente. Eu sou o cara que estou ali ouvindo, entendendo, observando, lendo as pessoas, buscando pontos em comum. Então, como vendedor, antes de ir para uma reunião, eu varria a vida da pessoa. LinkedIn, Instagram, Facebook. Eu entendia quem é esse cara, o que ele gosta de fazer. Ele gosta de praticar esporte, ele tem família, ele tem filho. Qual é o ponto em comum que vai me conectar com essa pessoa? E eu fiz isso com o Joel, antes de virar sócio dele. Que a gente é sócio há 3 anos. Antes de virar sócio do Joel, eu fiz esse exercício com ele. E aí tem uma coisa que nos conectou. Durante 10 anos da minha vida, eu toquei na noite. Eu sou músico e toquei na noite. E eu tinha banda de pagode. E o que o Joel mais gosta na vida? Pagode. Pagode. A nossa primeira conexão, antes de negócio, foi essa. Eu achei um ponto em comum. Eu tenho um ponto em comum com esse cara. E aí esse ponto em comum gerou um relacionamento, gerou um networking, gerou uma relação mesmo, não só de negócios, que ajudou muito para fazer negócio. Então eu não tive uma reunião formal com o Joel. Eu tive um bate-papo com ele, a gente encontrou um ponto em comum de ideologias, porque para ser sócio tem que encontrar muito isso, de visão, de ideologia, e a partir disso construiu a relação. Então eu observo muito, eu ouço muito, eu pergunto na hora certa, a pergunta certa, e eu faço a pergunta certa porque eu ouço muito, então eu estou prestando atenção, e depois eu encontro um ponto em comum. Então acho que... e um ponto importante, Dani, em relação a networking. Tem uma frase que eu falo que é a seguinte: antes de pedir, tem que consumir. Então, antes de pedir alguma coisa para alguém, muitas vezes alguém vem pedir acesso ao Joel para mim, né? Cara, putz, eu tenho aqui uma ideia, eu tenho aqui um negócio que o Joel vai gostar e tal. Me conecta com ele. Eu falei assim, cara, tu já comprou o livro dele? Não, nunca comprei. Já foi em alguma mentoria dele? Não, nunca fui numa mentoria. Já foi em algum evento? Não fui. Cara, antes de pedir, tem que consumir. Então, o acesso tu compra também. Exato. Então, tu compra o acesso. Permanecer no acesso e ser relevante é uma outra construção. Mas primeiro passo é comprar o acesso. Exato. Então, eu compro o acesso, eu observo, eu ouço, eu entendo, e a partir disso, eu vou criando a minha relevância dentro daquele grupo. Sim. E isso é o networking de verdade. Sim. Então, é isso, concordo, total. Então, assim, num grupo de 100 pessoas, é impossível tu conhecer todo mundo. No Clex, hoje que a gente faz parte, são 250 empresários. Não tem como conhecer todo mundo, mas tem como fazer conexões estratégicas. Eu não quero sair distribuindo cartões. Eu quero me conectar estrategicamente com pessoas. Exato. Então, a gente tem 3 eventos no ano de 2 dias. Eu não vou falar com 100 pessoas naqueles 2 dias. Eu vou escolher 2, 3 pessoas e vou gerar muito valor para aquelas pessoas. E a partir disso que a conexão real acontece. E fazer as coisas de forma intencional, né? Não é de qualquer jeito. E também sendo genuíno. Essa questão das pessoas entenderem que networking é um canal de desenvolvimento, mas também de acesso e também de negócio, precisa expandir a mente para entender que isso a gente compra. Né? Falar que a gente é sócio hoje deles é fácil, mas a gente está investindo há quanto tempo? Exatamente. Né? Há quanto tempo? Lá atrás comecei a investir num Hora H de 2019, sabe? Então, assim, tem que ter bom senso, porque as pessoas acham que é assim, né? Você estala o dedo, você passa o celular do fulano de tal que você quer se conectar, que você quer oferecer alguma coisa para ele. E a gente também, à medida que a gente vai crescendo, e eu tenho certeza que isso acontece com você e tem acontecido comigo com bastante frequência, é também as pessoas quererem ser sócios da gente. E vir e trazer coisa e falar, cara, nossa, isso aconteceu isso hoje, né? Tipo assim, quero ser sócio, quero dividir, as pessoas já vêm oferecendo um monte de coisa, mas você nem conhece a pessoa. Exato. Então, assim, quer casar calma. sem nem namorar, sem nem conhecer. Né? Então, calma. Assim, tudo tem o seu tempo, tudo tem o plantio e a colheita, mas é muito importante que os empresários, as pessoas que querem realmente prosperar, entendam a importância de você escolher os ambientes que você vai frequentar e reserva dentro do seu orçamento anual
uma verba para que você faça isso. Exato. Isso tem que estar dentro do seu planejamento estratégico, porque isso vai gerar outros tipos de ganho que no seu pace tradicional de fazer lá a sua máquina de venda, seja lá o que você vai construir, cara, não vai vir desse lugar. São outros tipos de frentes, né? Eu acho que isso é super importante, mas eu vejo que as pessoas cada vez mais têm percebido, a própria MLS, o próprio sistema educacional empresarial do Brasil tem crescido muito e as pessoas têm cada vez mais percebido isso. Exatamente. Então isso é bom. E aí, network tem... De novo, sou o cara das frases, né? Daí eu falo aqui. Network não é tu ter o telefone da pessoa. É tu ligar aquela pessoa te atender. Exatamente. Ela saber quem você é a hora que você liga. Exatamente. Não, pô, preciso atender, preciso falar com essa pessoa aqui. E isso é essa construção que a gente tá falando. Só que nesse mesmo ponto, em 2019, eu larguei a minha carreira corporativa e abri uma empresa. E era uma empresa no mercado diferente, era uma startup, eu estava nessa batida, e eu já tinha tido outros negócios antes, mas sempre negócios tradicionais. E eu tinha umas ideias, tinha umas visões, uma coisa que eu ficava muito em dúvida. Será que eu sou louco? Ou será que é assim que pensa um empreendedor ou um empresário? E eu não tinha com quem dividir, foi o que tu acabou de dizer. Tem muito empresário que é solitário. Eu não tinha com quem dividir, porque minha família é uma família de concursados públicos ou seletistas. Meus amigos de infância e adolescência não são pessoas que têm negócios, que cresceram as suas empresas. Eles estão indo por um outro caminho. E eu ficava me sentindo muito um peixe fora d'água, assim, com quem eu converso. E aí, não tinha muitos grupos para acessar, na época, 2019, não era muito disseminado, ainda mais no Sul, que eu sou de Porto Alegre. O que eu fiz? Eu criei o meu próprio espaço. Se eu não tinha lugares para ir, espaço para frequentar, eu criei um próprio espaço. E eu chamei alguns poucos que eu conhecia, que eram conhecidos mesmo, não eram amigos, que tinham empresas, e falei, ó, cada um chama um amigo, vamos se reunir aqui, vamos ver no que vai dar. Então, essa coisa de experimentar o novo, eu reuni uma galera. A gente chamava de mastermind, hoje não pode mais chamar de mastermind, a gente chama de clube de mentoria, clube de negócio, enfim. Reuni uma galera e eu falei assim, galera, olha só fala as coisas ruins do negócio. Eu quero só saber o que dá errado, qual é o problema. E aí cada um daqui vai ajudar. Foi assim que começou o movimento 2019 lá em Porto Alegre. Que legal. Eu criei um espaço. Já que, putz, eu não posso pagar o ticket lá de tal clube, eu não consigo acessar lá o Clex, ou o Prosperous, ou o Makers, não consigo ter acesso a isso. Então eu vou criar dentro da minha rede aqui, porque isso gera relevância, isso gera autonomia, isso gera uma visibilidade muito legal pro empresário, e foi o que eu fiz. Em 2019 eu criei o primeiro grupo da região, e aí, consequentemente, fui sendo referência nesse sentido também. Criei meu próprio espaço, chamei as pessoas, gerei valor, e a partir disso comecei a ser relevante nesse segmento. Top, muito bom. Quando a gente não tem, a gente cria. Essa é uma boa alternativa. Agora, falando de venda, você falou assim, Denis, sou um bom vendedor. A gente tem um quadro no Pode Vender, que você já deve ter assistido, você sabe como funciona. Sim. Essa é a caixa misteriosa. Olha Essa é a caixa do Pode Vender, a famosa caixa do Pode Vender. Como que a gente faz esse quadro, esse momento? É uma brincadeira, óbvio que não é nada formal, mas aqui dentro da caixa tem um objeto inusitado, que eu não sei qual é, tá? Não sei, meu time que colocou. E aí você vai olhar o objeto inusitado e vai durante uns 30 segundos elaborar como que você vai vender esse objeto pra mim. Entendi. Tá bom? Tá bem. Seja criativo, faz do jeito que você quiser. Eu sempre vou comprar no final. Porque se é convidado, não vou deixar você numa situação delicada. Hoje, na volta a gente compra. Não vai ser na volta, eu sempre compro. Não vou ficar fazendo hot seat, falando, não, mas poderia ser... Não, porque é só uma brincadeira mesmo, é só pra gente descontrair, mas é muito legal. Legal. E aí, assim, você pode ver e depois você pode tirar pra me vender. Enquanto você elabora, dá uma olhada, eu vou mandar um recado pra vocês que estão me assistindo. Olha aí, vai pensando como é que você vai pensar nas objeções, né? Nos argumentos, enfim. Enquanto isso, fica aqui na câmera comigo que eu quero dar um recado para vocês. Bom, se você é empresário, se você empreende e você quer escalar mais, você quer crescer mais, você quer ter um método de vendas validado para que o seu time pratique esse método, aumente a taxa de conversão, para que o seu líder comercial saiba como liderar esse time, tirar o melhor desse time, e para que você, na visão estratégica, como um CEO, de fato tenha uma visão de vendas, uma visão comercial muito mais elaborada, com canais de aquisição, com processos comerciais melhores, você precisa conhecer o Prosperous Club, que é o meu clube de negócios, minha mentoria empresarial, onde eu e o Joel, como mentores, direcionamos você numa visão estratégica de negócio e também desenvolvemos a sua liderança tática e o seu time operacional para atingir a máxima performance de vendas, escalar, crescer e ter muita lucratividade. Se você quiser saber mais, vai lá no meu Instagram, Dani Martins Pro, clica em Prosperous Club, faz a sua aplicação, que você pode entrar no processo de seleção para saber se você pode fazer parte desse grupo com a gente, tá bom?
Então é isso, tá preparado? Acho que sim. Esse é muito fácil. Muito fácil? Muito fácil pra você. Pra você isso não é nada. Vamos lá. 1, 2, 3, pode vender. Beleza. É porque é o nome do podcast, eu tenho que falar. Eu adorei que aqui, ó, na caixa... Você viu? É tudo só. personalizado, gente. Você Pode tá pensando o quê? O negócio Cara, é sério. Não, muito falei sério. antes. Produção nível Globo. Nível Maravilhoso. Globo, isso aqui, tá pensando Maravilhoso. Muito bom. Ai, muito bom isso. Vamos lá. Tudo bem? Oi, tudo bem? Prazer. Prazer. Sou o Michael. Oi, Michael. Obrigado pelo teu tempo, pra gente estar conversando. Eu vi que Imagina. tu demonstrou interesse em conhecer um pouco mais das nossas campainhas, é isso? Isso. E como é que tu imagina que isso aqui pode te ajudar no teu dia a dia? Tu tem uma noção ali? Olha, eu tenho lá um time, né, de vendas, queria fazer alguma coisa diferente. Aí pensei em botar uma campainha, mas assim, não sei se é algo usual. Até queria te perguntar, né, quais são as utilidades que você vê, o que tem de diferente na sua, porque também é uma coisa simples que a gente pode comprar em qualquer lugar, mas me falaram que a de vocês tinha alguma coisa diferente, então eu tô aqui mesmo para conhecer. Putz, que legal. E tu disse que é pro teu time de vendas Isso essa mesmo. campainha aqui. Aham. Qual é o tamanho do teu time de vendas hoje? Tem 10 pessoas. 10 pessoas. Vocês ficam Aham. todos juntos na mesma mesma, sala? Ou tu é. tem uma sala separada deles? Não, no meio da galera, todo mundo, maior barulheira. Mó barulheira? É. Quando acontece uma venda, o que acontece no ambiente? Grita, é trombone, é gritaria, o pessoal pula, canta música. Que é legal, que legal. E quando a pessoa fecha a venda, o que ela faz? Geralmente tem um sino. Um sino. Geralmente tem um sino. A galera Que legal, toca o sino. Que legal. Todo mundo toca o mesmo sino. Toca o mesmo sino. Pro mesmo produto. Não, para todos os produtos é o mesmo sino. Para todos os produtos é o É. mesmo sino. Aham. Olha aí, que legal, que interessante. Sim. Que bacana essa dinâmica. É. E aí tu mostrou interesse na campainha e aí tu viu que tem uns diferenciais na nossa, é isso? Então, eu queria entender o que tem nessa Então, campainha. qual é o diferencial na nossa campainha? A campainha é tudo igual, a campainha é commodity, Dani. Então, Aham. ela faz o mesmo barulho, esse material Aham. aqui é o mesmo material das campainhas. A diferença tá no valor que a gente gera com a campainha no teu negócio. Então, eu não Tá. vou te entregar simplesmente uma campainha. Aham. Eu vou entender como que dentro da tua jornada a campainha pode te ajudar a criar uma cultura mais forte no time de vendas, a fazer um diferencial em relação a produto, a pessoas, onde cada um pode ter sua campanha personalizada. Então tu vai saber, quando tocar esse som, pode ser que a Isadora tenha vendido um Aham. produto específico. Legal. Quando tocar esse outro som aqui, pode ser Aham. que a Maria tenha vendido um Aham. outro produto. Sim. Então tu vai saber pelo som, associando a marca do som a cada uma das pessoas, qual produto foi vendido, quem fez a venda. Então é muito mais do que uma campainha isso aqui. Campainha tu pode comprar em qualquer lugar. Agora a forma como a gente insere a campainha no dia a dia do teu time de vendas é diferente. Porque a gente tem várias formas de gerar uma conexão com as pessoas, tem várias formas de gerar uma marca com as pessoas. Seja pelo fator auditivo, seja como é a barulheira ali, toda aquela coisa. Sim. Tem o fator do olfato, tem o fator do tato. Tem Aham. várias formas de gerar essa conexão com as pessoas quando a gente está fazendo uma venda ou quando a gente está gerando cultura no time. E a Legal. campainha, a nossa campainha, que a gente pode personalizar o tipo de toque, ela pode ser de acordo com o produto ou com a pessoa, onde cada um passa a ser uma marca a partir do som da campainha. Nossa, que legal, cara, adorei. E quanto que tá essa campanha inteligente aí, que tem todo esse contexto de cultura de vendas? Muito legal. Então, isso é muito interessante. A gente não tem um preço fixo da campanha de vendas. Não é, tá aqui, compra aqui por R$100. A gente vai entender a tua necessidade e eu vou te apresentar uma proposta de acordo com a tua necessidade. Então, por exemplo, Michael, eu quero uma campanha simples, só para quando sair uma venda de um produto Y, sair o som da campainha. Michael, eu gostaria que tivesse mais de um som na mesma campainha, porque cada produto vai ter seu som específico. Eu gostaria que cada um dos meus vendedores tivesse o seu próprio som. A gente vai entender a história, a realidade de cada um e a partir disso desenvolver o som da campainha deles. Então é muito personalizado. Então é uma venda mais consultiva. Não é simplesmente entregar uma campainha, porque isso não gera valor. Sim. Então eu preciso entender a tua necessidade, entender que tipo de campainha tu quer, que tipo de experiência e emoção tu quer gerar para teus colaboradores. E até isso é uma forma legal, Dani, tu que trabalha com influência, trabalha com digital, até de gerar um tipo de conteúdo e mostrar, olha, aqui dentro da Sales Prime, a gente se preocupa até com o som da venda. Nossa, muito bom! Comprei! Cara, tá vendo? Como que você vende valor num negócio desse aqui, ó, que eu paguei R$5 no Mercado Livre? Essa é uma campanha do nosso escritório. Essa daqui a gente usa para agendamento de reunião.
Então, esse aqui é só o time de SDR que usa. Agendou reunião, eles tocam. Ah, viu? Então, a tinha gente uma fica no relação dia, eu vou contando, entendeu? Pô, Aham. tocou 1, 2, 3, pô, agendamos hoje 10 reuniões, por exemplo. Aham. E aí o time de vendas, aí é o trompete, aí é aquelas buzinas, né, e tal. Que Mas legal. tem a ver, né? Com a Tem tudo a diferença ver. do som. Mas é pode muito ter a top. campainha, depois a buzina aquela. Aham. Pode ter aquele negócio chinês que eu esqueci o nome Que o agora. pessoal toca, faz um bumbo, né? Tipo um bumbo. Fechou o produto mais caro. Vai lá, toca aquele... Muito bom, muito bom, muito bom. Muito Agora, legal. sabe o que eu pensei? Eu falei assim, gente, se eu fosse vender isso aqui, o que eu poderia inventar de algo top? Mas eu inventaria uma campanha com inteligência artificial. Se liga que top que seria. O vendedor vendeu, aí ele fala assim, vende tal produto, tal. Quando ele aperta aqui no CRM, já atualiza. Nossa! Já atualiza o CRM, que o vendedor não atualiza o CRM, a gente quer morrer com ele. Esse produto venderia Não, muito. Muito! Acho que eu vou criar uma campanha com inteligência artificial. O vendedor vendeu, falou, ó, eu acabei de vender, vai estar vinculado a alguma ligação aqui com o CRM, tocou, já passou de funil, já mandou uma mensagem pro cliente de boas-vindas. Ó que coisa maravilhosa. Muito bom. Não, É o CRM junta de um nós C de dois campanha. aqui, meu. Junta nós dois aqui, a gente vende até a mãe. Né? Muito bom. Muito bom. E aí, gostaram? Vocês comprariam a campainha do Ah. som diferente? Galera do estúdio, Certeza, compraria? Compraria, Vocês comprariam? pessoal? Vocês comprariam a campainha? Compraria? Sim, Compraria? né? Ai de vocês Boa. se falar que não. Não. Mas é Boa. difícil isso, improvisar É assim. difícil, né? E pega. Ah, mas pra você é fácil, pô. Fez Não. curso de improviso, é top de vendas, de marketing. Falando em vendas e marketing e cultura, né? Depois da nossa brincadeira descontraída. Na sua visão, Michael, como que um cara, um empresário, constrói uma cultura de vendas forte? O que você ensina lá para os seus alunos, para os empresários que você direciona? Eu queria entender a sua cabeça. Como que você pensa marketing e vendas? Legal. Né? A gente pode falar de cultura de vendas também, mas se você quiser falar na lógica, porque cronologicamente é primeiro marketing e depois vendas. Vendas é uma boa consequência de um Isso. marketing bem feito. Então vamos começar pelo marketing, que eu acho que cronologicamente vai fazer mais sentido. Me fala, assim, os 3 pilares fundamentais de um marketing que funciona, na sua visão, com foco em geração de receita. Perfeito. O primeiro ponto é que, na minha visão, Dani, não existe marketing que não seja focado em geração de receita. Aham. E esse é o grande problema do conceito de marketing hoje no mercado. Aham. As pessoas hoje associam marketing à mídia. Então, muita gente procura e diz o seguinte, Michael, eu vi que tu é especialista em marketing, eu preciso de ajuda com o meu marketing. Aí eu falei, beleza, mas o que do teu marketing que tu enxerga que não está funcionando muito bem? Uhum. Meu tráfego pago não converte, minhas redes sociais não trazem clientes. Então, só fala da parte de mídia. Só que o marketing é muito maior do que isso. O marketing precede todas as áreas. Então, o marketing não é mídia. A mídia é um pedacinho do marketing. Uhum. O marketing existe para fazer as empresas venderem mais e melhor. Uhum. Essa é a função do marketing. Tá. A maior dor, Dani, que aconteceu no mercado, quando a gente fala de marketing, foi quando separaram as áreas de marketing e vendas. É uma área só. A gestão estratégica, a diretoria, os C-levels, não pode ter um C-level da área de marketing e um C-level da área de vendas. É um único, porque um existe para ajudar no trabalho do outro e vice-versa. Uhum. Vendas capta a percepção do cliente, traz para o marketing, marketing cria a demanda, cria a necessidade, faz as campanhas adequadas, constrói o produto, entrega para o comercial. Então o marketing ele se envolve na construção do produto, precificação, escolha do público-alvo, tudo isso é marketing. Tá. O marketing influencia até na cultura da tua empresa. Sim. Então o marketing precede todas as outras áreas. E aí... Rapidinho, quando você fala de ser uma única pessoa, você está dizendo com uma única mentalidade ou, na sua visão, as empresas deveriam ter um único gestor para cuidar de ambas as áreas? Em nível estratégico, um único gestor para as duas áreas. Um único gestor, tá. E que função é essa pessoa? É o CEO ou não? Não, é o CMO. CMO. O CMO. Tá. O Chief Marketing Officer, ele deve ser bom. responsável pela área de marketing e comercial no nível estratégico. Tu pode ter Tá. gerentes de vendas, coordenadores, até Ah, diretores, tá. mas... Me explica melhor, então, essa função, só para eles entenderem. Porque, às vezes, dependendo do tamanho da empresa, você coloca uma única pessoa que já está direto no operacional para cuidar dos dois, pode ser que isso não seja viável pelo volume de atividades, porque são as duas áreas, vamos dizer que são as duas talvez mais importantes de uma empresa, né? Isso. Então, me diz assim, um CMO, em que estrutura você colocaria essa pessoa para cuidar de marketing e vendas? Para ser o cara que cuida da receita. Vamos pensar numa estrutura de uma empresa... Vamos separar as 3 áreas da empresa. Tá. A operacional, a tática e a estratégica. Tá. No nível estratégico, precisa ser uma única pessoa, para que seja uma área só.
para que toda a área de vendas e marketing responda para uma única pessoa. Tá bom. Se é o CEO que faz esse papel, que seja o CEO que faz esse papel. Tá bom. Se é uma empresa muito pequena. Mas o gerente de marketing não tem como ser gerente de vendas. É como se num time de futebol a gente tem o técnico, a gente tem o auxiliar técnico, a gente tem o preparador físico, o preparador de goleiros. Tá. Todos esses são funções táticas. Tá bom. A função operacional do jogador, e onde cada jogador tem a sua posição. Então, nesse nível gerencial, faz sentido que tu separe e tenha um time operacional, um time tático de vendas, mas Tá no nível bom. estratégico, quando tu separa isso, tu separa as funções. E Tá aí bom. cai na armadilha do marketing fazer só campanha, publicidade e mídia, e vendas ficar naquela guerra eterna que a gente vê, que é vendas reclamando dos leads que chegam de marketing reclamando que o time de vendas não fecha. Por quê? Porque eles não trabalham de maneira integrada. A visão é uma só. O marketing só existe para a empresa gerar mais receita. Essa é a função do marketing. É entender Muito a bom. cabeça do cliente, é entender a criação do produto, se o produto está adequado. Tá. Eu falo, Nessa Dani. visão gerencial, deixa eu só perguntar que eu tô Vai pensando lá. com a cabeça de quem tá assistindo a gente. Então, imagina que tem um empresário que tá assistindo a gente que tem, sei lá, 8 pessoas no marketing, 10 pessoas no marketing, 10 pessoas no comercial, tá? E ele fala, pô, então eu vou colocar um gestor para cuidar das duas áreas. Não dá. Então, o gestor tático é o gestor de marketing, que toca o bumbo do dia a dia do marketing, das Isso. operações, das funções do time. E tem o outro gestor, a nível de coordenadoria, talvez, Isso. que toca vendas. Então, essas são as pessoas diferentes. Mas eu preciso de alguém que una esses dois elos, Exatamente. que seria, dependendo do tamanho da empresa, ou um CMO, Aham. ou se a empresa ainda não é tão grande, aí eu não sei como que a gente classificaria um tamanho que já justificaria um CMO. Você consegue ter essa visão? É o CMO... Porque geralmente é o CEO faz essa função, né? Se a O empresa é muito gerente de pequena- marketing de venda já tá ligado direto a ele, ele faz essa visão de juntar as duas coisas. Exato. Mas geralmente tem uma guerra mesmo. Você tem uma guerra mesmo. E aí, o que Entre é o esses ideal? dois. Eu acabei de fazer eu tenho uma agência que eu atuo como CMO as a Service, justamente nessa dor, Dani. Tá. Porque muitas empresas, médias empresas principalmente, eles não contratam profissionais sêniores de marketing para esse cargo de diretoria. Eles botam as pessoas no operacional, no tático, e não tem ninguém nessa visão estratégica. E eu entro com esse trabalho que é o CMO as a Service que eu chamo. E aí pode ser um serviço de consultoria que entra nesse sentido. Uhum. Quando a gente fala do nível mais tático de marketing, ele vai ser mais para gerenciamento de tarefas, para execução. Mas no nível estratégico, se tu conseguir trazer um gerente de marketing que tem uma visão estratégica, ele pode ser teu parceiro, teu CEO e tem um DNA mais de vendas no teu dia a dia. Vou te dar um exemplo, tá? Uhum. Eu fiz, nesse processo que eu atuo como CMO as a Service, eu faço até entrevista para contratar um coordenador de marketing. E eu fiz uma entrevista esses tempos para um cliente. E um diferencial que eu considero para um gerente de marketing é que ele tenha passado pela área comercial. Uhum. Porque na minha visão, é uma coisa só, né? Não tem como separar. Então, o cara que só trabalhou com performance, só trabalhou com tráfego pago, só trabalhou com mídia, publicidade, que é um problema. Hoje, a maioria dos gerentes de marketing, eles são formados em publicidade e propaganda, que é uma pontinha do marketing. Uhum. A formação de marketing, ela não é tão grande ou tão vista quanto a formação de publicidade e propaganda. Então, isso é um problema para a empresa, porque tu sempre enviesa o marketing para mídia. Então, se tu trouxer um gerente de marketing que em algum momento tem uma experiência comercial e entenda o que é marketing de verdade, tu já sai na frente de muita gente que não entendeu o que é estratégia de marketing. Tá bom. E aí eu falo, quanto melhor a tua estratégia de marketing, menor o teu esforço comercial. Quanto melhor a estratégia de marketing, menor o esforço comercial. Por quê? O marketing vai ver se o produto é adequado, se o preço é adequado, se o público está certo, se o canal de venda está certo, se o canal de comunicação está certo. Tem uma frase minha, Dani, que eu digo o seguinte... Não é só colocar dinheiro no tráfego, né? Não, porque se a estratégia está errada, Sim. se está errada a estratégia de marketing, o que tu vai potencializar com o tráfego? Uma coisa que está errada. Então é óbvio que não vai converter. Uhum. É óbvio que não vai converter. Então, a questão não está em quanto tu gasta dinheiro de tráfego pago. Está na estratégia de marketing que tu monta. Uhum. Então, eu tenho uma frase minha que eu digo. Se vendas é o coração da empresa, o marketing é o cérebro. Uhum. Vendas pulsa, manda sangue. Mas sem o cérebro pensando em tudo e articulando tudo, as coisas não vão acontecer. Uhum. Tu consegue imaginar uma empresa tendo sucesso sem ter área comercial? Não. Tu consegue imaginar uma empresa tendo 100 milhões de clientes sem ter área comercial? Cara, não. Pra mim é difícil, mas eu sei que tem. Eu vou te apresentar uma Os que empresa. tem. O Nubank. O Nubank. O Nubank não tem um vendedor.
Sim. O Nubank tem 100 milhões de clientes, vale mais de 50 bilhões de dólares. O que o Nubank tem? O Nubank tem vendedores, e eles estão na área de marketing. O Nubank tem uma estratégia de marketing que beira a perfeição. Porque quanto melhor a tua estratégia de marketing, menor o teu esforço no comercial. Mas Então, isso serve para tudo? Isso serve para tudo. Para produtos high ticket, você acha que serve? Serve para tudo. Sério mesmo? Isso serve para tudo. Fala aí Porque para mim mais disso, então. quanto mais tu precisa convencer o cliente que teu produto é bom, pior a tua estratégia de marketing. Você tem que convencer ele que é bom. Quando o produto é adequado e ele é criado para a necessidade do mercado, tu precisa deixar ele visível e tornar ele disponível. É por isso que a Apple não paga comissão para ninguém. Tá. A Apple não tem vendedores. A Apple tem atendentes. As pessoas na loja da Apple, elas te atendem, elas não te vendem. Quando tu entra numa loja da Apple, tu não entra para ser convencido a comprar um iPhone. Tu entra para escolher modelo, capacidade e cor. E as pessoas estão ali para te atender. Eles não estão preocupados se tu vai comprar com ele ou com um colega dele. Eles têm uma meta global, eles ganham um bônus do que a loja vendem, mas a função deles é atender o cliente. Eu trabalhei na Apple. Nós tínhamos 2 tipos de atendimento, Dani. Encantamento do cliente e produto. Nós éramos especialistas em produto. A gente conhecia muito o produto. Porque conhecendo muito o produto, eu consigo adequar a necessidade do meu cliente. Então, se ele é um arquiteto, se ele é um engenheiro, se ele é enfim, um digitador, não importa o que ele seja, eu vou entender qual o produto mais adequado para essa pessoa aqui. E aí basta eu deixar disponível. Então, quanto melhor a minha estratégia de marketing, que envolve entender a necessidade do cliente, tem uma frase que eu odeio, Dani, que fala assim, vendedor bom vende gelo para esquimó. Eu não acredito nessa frase. Porque o esquimó não precisa de gelo. E não tem nada pior do que tu comprar um produto porque o vendedor foi muito persuasivo contigo. Mas que você não precisava. Que tu não precisava. E aí vende uma vez só. Então quem entende que o ciclo da venda ele só acaba quando o cliente compra de novo, entende que o vendedor bom não é o vendedor que vende gelo para esquimó. É o vendedor que entende a necessidade daquele cliente e posiciona o produto. E essa função de entendimento do mercado, marketing é fazer mercado. A tradução literal, marketing, é fazer mercado. E é isso, eu entender, beleza, a partir de pesquisa, de conhecimento, de conversas. Eu falo para os meus clientes, meus mentorados, Dani, que a pior coisa que pode existir no time de marketing deles são reuniões de brainstorming. Eu odiava reunião de brainstorming na minha empresa. E eu dou uma tarefa muito simples para qualquer um que está aqui assistindo hoje, que vai entender o que é marketing. Em vez de ficar fazendo reunião com o teu time interno, que está todo mundo enviesado no mesmo ponto de vista em relação ao teu produto, ao teu negócio, tem 3 tarefas para fazer. Primeira tarefa, liga para 3 clientes que compram muito de ti. Teus melhores clientes. E pergunta para eles, por que tu compra comigo? Ele vai te dizer, porque o teu jeito de falar é legal, porque tu responde rápido no WhatsApp, porque teu prazo de entrega é mais adequado, porque tu me liga uma vez a cada 3 meses. Ele vai te dizer todos os pontos que agradam ele. Tudo isso vira argumento de venda. Ou de publicidade, aí sim faz sentido tu fazer publicidade em cima disso, ou de ajuste de processo interno. Primeira ligação, para os melhores clientes, e pergunta por que eles compram de ti. Segunda ligação, para quem não compra mais de ti. Por que tu parou de comprar comigo? O que aconteceu que tu parou de comprar comigo? E a terceira ligação, para os clientes que não compraram contigo. E eles vão te dizer, por que tu não comprou comigo? Ele vai te dizer, cara, mano, tu demorou para me responder no WhatsApp, eu não consegui entender o produto direito. E aí tem um complemento dessa pergunta que é, o que eu teria que ter feito diferente para que tu comprasse comigo? E ele vai te dizer. E isso, Dani, é muito melhor do que uma reunião de 3, 4 horas, um off-site de brainstorming de marketing. Isso é marketing. Marketing é fazer o mercado. Quem faz o mercado são os clientes. Então, a empresa que se distancia de entender a cabeça e o comportamento do seu consumidor, do seu cliente, ela perde. Ela perde. Então, isso é fazer marketing. E isso, consequentemente, é fazer venda. É fazer vendas mais inteligentes, vendas mais recorrentes e vendas melhores. Então, por isso que tem que ser uma área só no nível estratégico. Será que o produto que eu criei, ele está adequado para o mercado? O marketing não é empurrar produto para cliente. É gerar valor. E quando eu gero valor e eu entendo a dor do cliente, pronto. Então, assim, se eu estou fazendo um remédio para dor de cabeça e ninguém tem dor de cabeça, eu vou ter que gastar muito esforço do comercial para convencer as pessoas de que ela tem que comprar aquele remédio, porque se ela tiver uma dor de cabeça, pode ser interessante.
Quando eu vejo que, puta, dor nas costas, tem 90% de adesão e eu queria um remédio para dor nas costas, basta eu tornar disponível e visível ele. Tá. Então, essa é a visão que eu trago de marketing. O marketing, por isso que eu digo que ele precede todas as áreas. O marketing vem muito antes de qualquer coisa. Então, quando eu estou na ponta ensinando, eu não ensino técnica de vendas. Eu ensino consciência em vendas. Eu ensino a metodologia de entender o que funciona na cabeça, como funciona a cabeça do meu cliente e, a partir disso, deixar ele pronto para comprar, para que eu possa só atender ele e não tenha que vender. Porque a minha estratégia de marketing está muito bem ajustada. Tenho algumas perguntas para te fazer sobre isso. Pensando assim, o exemplo da Apple é sempre muito maravilhoso, mas é muito distante da realidade das empresas que assistem a gente, por exemplo, né? Ou da grande maioria das empresas no Brasil. Então, tem uma curva de posicionamento que tornou ela quem ela é hoje. A pergunta é, como que uma empresa pequena ou média consegue estruturar marketing de um jeito e quanto tempo leva e o que ela precisaria fazer ao longo desse período para que o esforço de vendas fosse reduzido e as pessoas viessem já com desejo de comprar? Tipo, quais são as principais coisas que ela tem que fazer? Durante quanto tempo você acredita que já começa a mudar essa realidade? E isso serve para qualquer tamanho de empresa? Isso é muito relativo, Dani, em relação ao tempo, porque depende muito da intensidade que tu vai colocar naquilo. Vou dar um exemplo do Adib. O Adib contou essa história para nós lá, que ele ficou 5 anos tendo problema com marketing. Passou 6 pessoas na área de marketing dele lá e ninguém... Marketing não, de RH. De gestão de pessoas na empresa dele. E ninguém resolvia. 5 anos. Ele e a irmã dele caíram para dentro 6 meses. Foram entender toda a situação. E, se não me engano, são 5 mil funcionários. Quando eles entenderam a situação, a partir dessa imersão de 6 meses, e contrataram a pessoa certa a partir disso, resolveu o problema. Então, a intensidade que tu coloca distorce esse tempo. Então, depende muito da intensidade que tu vai colocar nisso. Tá. E tem uma rotina que não pode ser perdida na empresa, que é de conversar com o cliente. Conversar com o cliente. Não é só vender para o cliente. É conversar com ele e entender. Esse exercício que eu te falei, Dani, é um exercício que qualquer empresário pode fazer. Qualquer empresário pode fazer. Agora, o que ele vai fazer com essa informação, que é a estratégia. Beleza, eu entendi. Meu produto não está adequado no mercado. Meu produto... eu estou explicando mal. Meu prazo de entrega é ruim. O meu atendimento no WhatsApp é ruim. E a partir disso ele vai para o treinamento. Ele vai capacitar as pessoas. Não existe uma curva certa de quanto tempo vai ser refletido nisso. Porque são pequenas ações. Quando eu falo do exemplo da Apple, a gente pensa, legal, a Apple não paga comissões porque tem que atender, mas eles têm um branding muito forte. Mas o que fez eles chegarem nisso? Que é o que eu defendo na área comercial. Na Dell, por exemplo, eu não era cobrado de meta de vendas. Eu era cobrado de meta de execução. Eu tinha que fazer 50 calls por dia e 4 horas de talk time. Era isso. Então, a execução que me levava ao resultado. O que levou a Apple a ter esse resultado lá na parte comercial? Na parte de loja, assim. Primeiro ponto, capacitação dos teus atendentes, vendedores, de quem está na ponta. Eu tinha 2 tipos de treinamento. E eram massivos, né? Era encantamento do cliente e produto. Eu conhecia muito de produto. Hoje eu vou nas lojas, em vários lugares, quem está me atendendo não conhece do próprio produto. Os caras não conhecem. Os caras têm todas as técnicas de vendas. Aí usam escassez, usam todos os gatilhos mentais lá do livro. Todos. Eles só não entendem do produto. Aí quando eu faço uma pergunta um pouco mais profunda, preciso ver, preciso pesquisar, chamo o gerente. Os caras não sabem. Então, o que a Apple fez com que desse autonomia para quem está na ponta atendendo foi capacitar muito bem esse cara. Então, a rotina de treinamentos que tu tem com o teu time vai determinar a curva de aprendizagem deles para depender cada vez menos do teu esforço comercial. Então, eu não defendo que acabe a área comercial. Pelo contrário, eu defendo que a gente ajuste melhor a estratégia de marketing e isso tu vai fazer conversando com os teus clientes. Esse é o modelo de startup. Tu constrói um produto a partir da necessidade do cliente. E não tu constrói um produto e vai vender ele no mercado para ver o que acontece. Tem uma outra forma que eu gosto de explicar isso, que é a frase do Henry Ford, quando ele criou o carro. E ele diz, se eu tivesse perguntado às pessoas o que elas queriam, elas teriam me dito que queriam cavalos mais rápidos. Por quê? A referência que as pessoas tinham de transporte rápido na época era o cavalo. Era o meio de transporte mais rápido. Qual é a função do líder do negócio, do CEO, founder, enfim, ou do gestor de marketing? É entender o que está por trás do que a pessoa está te dizendo. Nem sempre o que ela está te dizendo é o que ela quer, na verdade.
Quando a pessoa diria para o Henry Ford, eu quero cavalos mais rápidos, ela não quer cavalo mais rápido. Ela quer chegar mais rápido do ponto A ao ponto B. Entendi. Então quer dizer que se eu criar uma solução que te leve mais rápido do ponto A ao ponto B, tu compra? Compro. Então beleza, tá aí o produto que eu vou criar. Eu crio o produto a partir dessa necessidade. E não eu crio o produto e vou para o mercado tentar empurrar ele nos clientes. Então essa relação. Então vai depender muito dessa intensidade e profundidade que ele for, estabelecendo uma rotina de conversa com o cliente. Então, pesquisa de mercado, pesquisa. Né? Toda semana eu vou falar com 3 clientes. Vou conversar com 3 clientes. Cara, se tu não tem tempo, numa semana, para tirar 30 minutos para conversar com o teu cliente, a tua empresa não vai durar 5 anos. Porque em algum momento tu vai cair na armadilha de achar que tu entende de mercado, porque tu entende de uma série de coisas que não é o consumo do teu cliente. A gente está vendo isso acontecer em vários mercados. A Kodak foi um exemplo disso, a Blockbuster foi um exemplo disso, agora a Versace foi um exemplo disso. A Versace foi comprada por metade do valor que ela foi vendida em 2018. Por quê? Ela não percebeu o movimento do mercado de luxo. As pessoas do super luxo, que é o mercado deles, não querem mais uma estampa gigantesca, uma medusa na camiseta. Eles querem uma camiseta básica, talvez um símbolo bem pequenininho. E eles não entenderam esse movimento do mercado, porque eles não foram entender a cabeça do consumidor. Então, essa rotina do empresário é que vai fazer com que ele tenha uma estratégia de marketing cada vez melhor. Porque marketing é fazer mercado, não é fazer mídia. Ele não precisa entender nada de publicidade. Marketing é entender sobre pessoas. Isso tu vai entender conversando com o teu cliente. Então e aí capacita o teu time, conversa com o cliente, capacita o teu time, conversa com o teu cliente. Ouve quem está na ponta. Esse é um erro também que eu vejo as empresas cometendo, Dani. Eles não ouvem quem está na ponta. Se o vendedor está falando com o cliente, ele tem a informação mais quente do mercado. Traz para dentro. O que a gente faz em relação a isso? Então, o trabalho do marketing é uma coisa que eu provoco muito nas empresas que eu trabalho, quando eu tenho gerente de marketing. Eu falo, cara, o teu dia a dia tem que ser questionar o tempo inteiro. O tempo inteiro. Mas por que o cara comprou? Por que o cara apertou esse botão? Por que o cara decidiu comprar o nosso produto? Por que ele não decidiu comprar o nosso produto? Por quê? Por quê? Por quê? Isso é fazer marketing. E aí tu vai respondendo perguntas cada vez mais. E isso vai te tornando cada vez mais estratégico. Porque essas respostas, quando tu olha para elas, elas vão te dizer que caminho está indo na cabeça do consumidor. Para onde está indo o teu produto. Então isso é fazer marketing. Respondi a pergunta? Respondeu. Agora, uma coisa interessante, né? Eu fico pensando... As pessoas que estão assistindo, o cara tá lá montando o time de marketing dele, né? Ou ele tem um time interno ou ele terceiriza. Sim. Então, primeira coisa, você acha que time de marketing deveria ser terceirizado? Depende da ou função. Depende? Depende da função. Quais você acha que podem ser terceirizadas? Quais você acha que o cara tem que ter interno? Depende muito do nível do gestor de marketing. Se ele é um cara que consegue olhar para a parte analítica e controlar essa gestão externa, vale a pena ter externo, por causa dos riscos trabalhistas, uma série de coisas, etc. Se na tua empresa funciona muito bem a cultura interna de unir as pessoas, aí vai muito da cultura da empresa também, unir as pessoas, tu vai contratar pessoas mais júnior, mais pleno, vai treinar, vai formar elas, trazer isso para dentro. Mas eu tenho casos diferentes, né? Eu tenho uma empresa que tem todo o time de marketing interno e eu tenho uma empresa que tem um gerente de marketing e todo o restante externo. Então, tem designer, tem gestor de tráfego, tem social media, tem todo esse time fora. Aí dentro tem um BI é importantíssimo ter. Se for alguém maduro, pode ser de fora, se não, traz para dentro de casa. Porque o BI ele tem que te dar informação rápido, tem que ser no dia a dia. O gerente de marketing ele tem que ser interno, não tem como delegar o gerente de marketing, mas tu pode ter prestadores de serviço dependendo do nível de maturidade da empresa. Tá. Dependendo do tamanho da empresa, chega um momento que vale a pena ter uma house. Então, assim, cara, vou montar aqui, porque meu volume de produção é muito alto. O terceiro não tem um volume muito grande de produção, porque tu contrata ali por horas e vai chegar um momento que ele não vai conseguir te entregar. Trazer isso para dentro, dependendo do tamanho da empresa, e aí tu vai ter mais volume, tu vai ter mais agilidade na hora de entregar algumas questões. Tá. Então, seja pesquisa, seja a parte de publicidade, a parte de mídia, tudo isso é importante. Tá. Aí vai mais 2 perguntas aqui pra gente consolidar essa parte do marketing. Aí depois a gente vai para vendas, mas eu já entendi a sua lógica de construção forte de marketing para vendas ficar algo mais... Terminou o consultivo só para adequar a dor com o produto, né? Basicamente é isso, mas não é para ficar aumentando muito o nível de consciência. Eu tenho algumas ressalvas, mas a gente já chega lá, tá? Que eu tenho outras perguntas para fazer. Sobre marketing ainda,
Você falou sobre o BI para olhar os indicadores. Daqui a pouco eu quero te perguntar sobre os principais indicadores. Mas antes, você falou, uma das principais funções de marketing é do gestor, né? Então, eu estou imaginando o gestor. Cara, eu sou um CEO e eu vou vou alinhar as minhas expectativas de performance do meu gestor de marketing. Aí não estou falando de um CMO, que acho que o CMO já é um cargo de um cara mais preparado, né? Talvez são empresas maiores que já têm essa função. Mas a maioria delas tem um gestor e um time pequeno ali de marketing. Vou alinhar minhas expectativas com esse gestor de marketing. Quais são as principais funções que ele precisa ter? Pensa na agenda dele durante a semana. Ele é um gestor, ele tem um time de 5, 6 pessoas, tem ali social media, gestor de tráfego, tem editor de vídeo, tem copy, por exemplo. Ele é um gestor. Quais são as principais funções estratégicas dele de assertividade no marketing, além de ouvir o cliente? Porque essa daí eu já anotei. Então, ouvir o cliente e o não cliente é uma das funções estratégicas. Outra coisa que você falou foi analisar o mercado. Analisar o mercado para perceber o que em termos de precificação, diferenciação, posicionamento, isso também está na função dessa cara, Também dessa tá na função pessoa. desse cara, sim. Tá bom, o que mais? Entender o tamanho do mercado. Vou te dar um exemplo, tá? Eu tenho uma empresa que eles trabalham muito com editais públicos. Tá. Eles vendem para editais públicos. E aí teve uma queda de 23 para 24, eles tiveram uma queda de faturamento. Só que eles não têm noção do tamanho do mercado, eles não tinham noção do número de pedidos dos concorrentes, eles não tinham nenhuma noção em relação a isso. O que a gente identificou? Que o número de editais de 23 para 24 caiu 40%. Então, o mercado enxugou. Quando a gente foi ver o número de editais que tinham em 2023 e o número de editais que tinham em 2024, a conversão deles em 2024 foi maior que 23. Então, eles faturaram menos em alguns produtos, mas eles aumentaram o market share. Eles aumentaram a conversão. O gestor de marketing, ele tem que ser um cientista de dados. Ele tem que olhar para isso. Ele tem que entender o dado, a origem do dado e que perguntas eu faço para o dado. Dizem que os dados são o novo ouro, o novo petróleo. Não é, dado sempre teve aí. O que falta? Que é a principal habilidade do relatório do Fórum Econômico Mundial, do relatório de habilidades para a próxima década. A principal, número 1, é capacidade analítica. O gestor de marketing, ele tem que ter capacidade analítica. Por isso que eu falo que o gestor de marketing ele tem que ser um curioso. Você questionar o tempo inteiro. Tá, mas espera aí, deixa eu entender o dado, a origem do dado e as perguntas certas para fazer para esses dados. Porque daí isso vai influenciar na estratégia. Então, ano passado, por exemplo, nessa empresa que eu te falei, putz, tá caindo venda nesse produto aqui. Aumenta tráfego pago. Mas aumenta para onde se não tem mais mercado? O mercado enxugou, o mercado reduziu. Será que eu já ocupei todos os espaços que eu poderia? Como é que tá meu market share no mercado? Então, o gestor de marketing, ele tem que olhar o tempo inteiro pro negócio. Ele tem que entender do negócio. Então, a rotina de pesquisa com o cliente, a capacidade analítica de entender por que isso aqui funciona da maneira como funciona. E o gerente de marketing, ele tem que estar grudado, colado no gerente comercial, nesse nível tático. Tá. Colado. A função do gerente de marketing é tornar a vida do gerente comercial melhor. Então ele vai entender, cara, como é que estão as coisas aí? Vamos olhar para o script de vendas, vamos olhar para os leads que estão entrando, vamos ler sessão dos clientes. Vamos ver como é que tá, porque daqui a pouco a gente precisa melhorar o nosso material, a gente precisa melhorar o nosso pitch, a gente precisa... Porque assim, não é função do gestor comercial só olhar pro pitch de vendas que está sendo feito, para a sessão. É do marketing. Porque está representando a tua marca, está representando o teu negócio, está falando do teu produto. Daqui a pouco tu vai descobrir que o produto que tu está vendendo, ele não é adequado. Então, o gerente de marketing, ele trabalha colado com o gerente comercial. Por isso que os dois respondem para a mesma gestão. Na minha visão. Respondem para a mesma gestão quando tem condições de ter uma diretoria nesse sentido. Então, a função do dia a dia do gestor de marketing não é só gerenciar tarefas dos seus liderados. É dar para eles mesmo a direção. Olha, a gente está indo para cá por causa disso. Quais são os indicadores que eu vou acompanhar? Então, o indicador pode ser CAC, pode ser LTV, pode ser... Aí entre os indicadores, aí beleza. Aí cada empresa tem o seu. Cada empresa tem o seu. Mas tem uns que você considera assim, cara, não tem como não olhar para esses. Para esses aqui tem que olhar. Eu gosto muito de LTV. Tá bom. Muito de LTV. Por isso, quando a gente fala de construção de marca, LTV é maravilhoso. CAC é inevitável da gente não olhar dentro da área de marketing. Mas o principal é faturamento. Por quê? O marketing existe para fazer a empresa vender.
Então, se o marketing não estiver alinhado com o faturamento, com as metas estratégicas do comercial, ele vai fazer o quê? Então, você acha que o marketing tem que ter meta só de geração de demanda ou Não. tem que entrar meta de faturamento para meta de eles também? faturamento, resultado. O marketing é responsável pelo resultado. Se o vendedor não está performando, por que não está performando? Será que falta só rotina e bumbo tocando na área comercial? Ou falta mais estratégia? Que é o marketing que dá subsídio para isso. Então, a ferramenta que vai melhorar a rotina do comercial. Porque, de novo, o marketing tem que pensar como que eu vendo mais. A área comercial está ali para atender o cliente. Entendi. Chegou a demanda, eu tenho as ferramentas, eu vou para a guerra aqui, eu vou atender o meu cliente. Então, o marketing tem que olhar para isso. Por isso que eu defendo que o gestor de marketing, ele tem que ter passado pela área comercial. Ele tem que ter passado pela área comercial. Porque ele vai entender o dia a dia do comercial. É horrível no comercial. Tu chega no comercial para atender um cliente, tu não tem um material decente, tu não tem um script bem montado, o produto não está adequado, tu não sabe o porquê daquilo. É horrível para a área comercial isso. Aí tem que ficar fazendo força. E isso tu perde. No fim do dia tu perde. Se tu precisa de uma hora, 2 horas de reunião, às vezes com o cliente, é porque o nível de consciência que foi gerado para ele, ou a atração que tu fez para aquele cliente, ela está errada. Erro de marketing. Estratégia de marketing está errada. Então eu tô ali para atender. Beleza, olha só, tu chegou aqui, agora eu vou te atender. Beleza? Eu entendi aqui tua dor, tua necessidade, eu vou te apresentar aqui, tirar todas as tuas dúvidas em relação ao nosso produto, mas ali a venda já tem que estar 80% feita. Caramba, acho que o pessoal que está assistindo deve ter pensado assim, cara, isso é um sonho. Aonde que eu compro esse sonho de fazer já chegar no meu time? Porque a gente, como treinadores de times comerciais, lideranças comerciais, a gente prepara o time para estar pronto para um cliente chegar com um nível de consciência baixo. E a gente pegar esse nível de consciência e elevar esse nível de consciência. Porque talvez a gente já esteja contando que o trabalho do marketing talvez não tenha sido tão bem feito. Exato. Mas assim, principalmente quando a gente pensa, por exemplo, em tráfego, Então, me dá um exemplo, vou colocar uma situação aqui. A gente botou lá 100 mil reais de tráfego. Veio vários níveis de clientes. Vem o nível de cliente que já está nessa jornada e já foi impactado de algumas formas pela estratégia de marketing, mas veio o cara que olhou pela primeira vez, clicou, entrou e já caiu para o time comercial. Esse cara, ele nem sabe direito ainda o que é. Ele só viu que tem alguma coisa que chama a atenção dele, mas ele não tem noção do tamanho do problema dele. E aí eu treino o time de vendas para poder fazer isso com ele. Nesse cenário, onde que o marketing poderia entrar para aliviar o trabalho do comercial? Na sua visão? Na qualificação melhor desse cliente, mais etapa de qualificação desse cliente, ajustar o tráfego. Então, se ele é um cliente potencial, você fala uma campanha de lookalike e esse cara tem o mesmo perfil do João e ele só não tem o mesmo nível de consciência. Eu concordo com o nível, só que, de novo, quando o comercial entrar para atender esse cara, ele não vai convencer esse cara. Ele está ali convencendo o cara. Ele está ali mostrando, olha só, tu tem essa dor, não tem? Ah, não, eu tenho essa dor. Então, fala mais dessa dor. Eu vou falar dessa dor e eu só te apresento o produto. E aí a venda acontece. Não é aquela coisa que eu preciso assim, olha só, cara, ó, se tu não fechar agora, putz, tu não vai conseguir, entendeu? Esse preço é só para fechar agora. Olha, não é assim, eu não acredito nesse caminho. Sim. É um caminho aceitável, mas eu não acredito nesse caminho de nível de urgência se o cara não enxergou valor naquilo que tu tá vendendo. Sim. Então, como é que o marketing ajuda? Primeiro, atraindo o cliente certo. Então, não adianta só botar 100 mil reais de tráfego pago. Tu vai atrair todo mundo. E se tu atrai todo mundo, tu aumenta. É isso que eu falo, Dani. Quanto pior a estratégia de marketing, maior o esforço comercial. Se tu não for estratégico na hora de saber onde eu vou colocar tráfego pago, será que tráfego pago é a melhor estratégia? Ou é melhor eu pegar um vendedor meu, em vez de pegar 100 mil reais de tráfego pago, eu pego um vendedor meu, sênior, que eu pago bem, que eu reconheço esse cara, e eu boto ele num grupo de negócios como o Prósperos, como o Makers, como o Klex. O que é mais inteligente eu fazer? Eu botar 100 mil reais de tráfego pago ou colocar esse cara no ambiente certo? Eu dizia para esse cara, ó, essa verba aqui, ó, tu vai cortar o cabelo em tal lugar, porque lá tu vai lá no seu Elias cortar o cabelo. Quero que tu vá lá, porque lá estão os nossos clientes. Eu quero que essa verba aqui, ó, tu vai viajar para tal lugar e vai em tal evento falar com tal cliente. Nós vamos botar um stand em tal lugar, nós vamos patrocinar alguma coisa. Então, onde é que eu ocupo o espaço? Onde é que está meu cliente? E como é que eu ocupo o espaço na cabeça dele? Essa é a função do marketing. Muito bom. Botar 100 mil reais de tráfego pago, tu vai atrair os caras que às vezes não tem nada a ver. Tu vai acertar ali, mas é tentativa e erro. O marketing é mais inteligente. Eu sabia, cara, olha só, em vez de eu botar tráfego pago, talvez eu não vá atrair, porque tem 1 milhão de ofertas. Agora, se o meu cara estiver dentro
de um clube de negócios com 50 decisores ali que fazem a diferença. Não é muito mais inteligente do que gastar 100 mil reais de tráfego pago? Muito mais. Muito mais. Na GE, eu tinha verba de jantar, de evento, de uma série de coisas. Era assim, eu levava o cliente para jantar. Tinha verba. Ó, vai jantar, mas vai no restaurante. Vê qual é o melhor restaurante da cidade e vai lá e leva esse cara lá. Pô, isso aí é marketing. Isso é marketing. Qual é a probabilidade de eu fechar com um cara que eu levo para jantar no melhor restaurante da cidade, em vez de eu ficar mandando um monte de propaganda para ele de tráfego pago? De eu ficar ligando para ele. Ó, compra, só até amanhã. Eu falei, não, cara, vamos sair para jantar. É meu convidado hoje. Vou aqui. Tem um evento aqui, tô te mandando o ingresso do evento. Vamos lá junto. Entende? Então, isso é inteligência de marketing, Dani. E, consequentemente, inteligência de vendas. Isso é legal, porque às vezes as empresas vão no bonde, né? Pô, tá todo mundo fazendo tráfego. Vamos fazer tráfego. Cara, mas qual que é o teu negócio? Qual que é a sua oferta de valor? E onde os seus clientes estão? Como é que você chega até eles? Isso. E eu vou te dar um exemplo. Isso é muito bom. Todo mundo, não vou dizer todo mundo, tá? Que eu não gosto de generalizar. Mas a grande maioria das pessoas que me procuram, elas me procuram para eu criar uma estratégia de Instagram para elas. Às vezes você fala pra ela, cara, você nem devia ter Instagram. Porque todo mundo quer estar no Instagram, o Instagram. Só que o Instagram hoje é a Globo. O Instagram é a Globo. E a Globo é um canal de tração. Por que a Havana anuncia na Globo e anuncia no SBT? A Havana não tem dinheiro para anunciar na Globo? Eu acho que tem. Com certeza tem. Mas por que eles anunciam no SBT? Por causa do público. Porque o público deles está lá. Se o teu público tá no TikTok, tu não precisa ter Instagram. Eu tenho um mentorado meu, Dani, que ele trabalhou numa empresa holandesa, que é uma das 3 maiores empresas do mundo de plataformas de aluguel, de hotéis. Tipo hotéis.com, Booking, etc. É a 3ª maior do mundo, Dani. Eles não têm Instagram. Eles não têm Instagram. E é a 3ª maior empresa do mundo, uma empresa holandesa. Então, o Instagram é uma mídia. Uma mídia. Se o teu cliente não tá no Instagram, tu não precisa estar no Instagram. A questão é que todo mundo acha que tem que estar no Instagram. Talvez o teu público esteja no TikTok, talvez ele esteja no LinkedIn, talvez ele esteja no offline, talvez ele esteja num café. Então, é essa inteligência de marketing que eu defendo, entendeu? Onde é que eu aloco de maneira mais inteligente o meu recurso para ocupar espaço na cabeça do meu cliente? Vou te dar um outro exemplo disso. Em 2019, a Warren, conhece a Warren? É um aplicativo de investimentos. Conheço, sim. É do Englert, do Aizonave, do Tito, que eram da XP. Em 2019, eles bateram num teto de número de usuários. Que é uma corretora de investimentos, que não tem corretores de investimentos. Tu faz tudo de maneira autônoma. Tá. E aí é um aplicativo. Tu tem que botar teu dinheiro lá para ver ele render. Tá bom. E aí, foi a primeira do segmento, tudo isso. Em 2019, eles bateram no teto de 60 mil usuários. Eles não conseguiam passar disso. Não conseguiam passar disso. O que eles fizeram? Dobra o tráfego pago. Aumenta o valor de tráfego pago. Porque, pô, se a gente está chegando nisso e não está passando, dobra o valor. O que aconteceu? Nada. E aí eles foram entender, foram fazer o trabalho básico bem feito de marketing. Vamos conversar com as pessoas. As pessoas que se cadastraram não baixaram o aplicativo, as pessoas que começaram o cadastro e não terminaram. Vamos perguntar para elas por quê. As pessoas disseram, cara, então eu procurei, vocês não têm uma agência física, vocês não achei em muitos lugares. É o meu dinheiro, né? Eu fiquei preocupado. Eles entenderam, putz, falta credibilidade. As pessoas não acreditam que a gente existe. Porque na internet qualquer um pode existir. Qualquer um pode criar um aplicativo, uma plataforma. É verdade. Como é que eu vou botar meu dinheiro, meu investimento, não vou falar com um assessor de investimento, vou botar num aplicativo e vou torcer para dar certo. É o meu dinheiro suado que eu boto ali. Qual foi a estratégia deles? Em Porto Alegre, não tinha um lugar que tu olhasse que tu não visse uma propaganda da Warren. Buzzdoor, banca de revista, outdoor, entrada e saída da cidade. E depois disso eles patrocinaram o Shark Tank. Eles foram pro out of home, que a gente chama. Estratégia offline. O que aconteceu? Explodiu. Mais que dobrou o número de usuários. Por quê?
Não é que tinha um QR Code no outdoor e o cara olhava, lia o QR Code e baixava. Não, mas reforçava a marca na mente dele. Exatamente, gerava credibilidade. Porque se tá no offline, a pessoa associa que aquilo existe. As pessoas acham, elas têm a percepção de que estar no offline é muito caro. E se é muito caro, tu existe. Se tu existe, tu tem credibilidade. Então eles mexeram... O que é a palavra? A palavra é credibilidade. Como eu gero credibilidade, mostrando que eu ocupo todos os espaços. Porque quando esse cara chegar um anúncio no celular dele, ele vai dizer, putz, eu conheço essa empresa. Eu já vi. Eu já vi, para onde eu olho, eu vejo essa empresa. Entende? Então, o cross-media que isso dá. Só que isso é entender a cabeça do teu consumidor. E aí, de novo, eles não colocaram outdoor em qualquer lugar. Eles não colocaram nos bairros mais afastados. Eles colocaram nos bairros onde o cliente dele transitava. Então, essa é a inteligência de marketing. É o canal que eu vou usar, onde eu vou usar e quanto que eu vou usar. Então, Excelente. Essa é a inteligência. Muito bom. Estamos indo para a reta final, tem uma pergunta importante aqui. Imagina que os CEOs estão assistindo a gente. Cara, e marketing e vendas é receita. Marketing mais vendas é igual receita. Exato. Então, a lucratividade, crescimento, escala, está nesse cérebro e nesse coração. Perfeito. O que você avalia que é uma rotina inteligente de um CEO que está no olho dele marketing e vendas? Que ele dá atenção para isso? O que é a rotina de um CEO que tá com foco na receita? Para onde ele olha? O que ele faz durante a semana, por exemplo? Quanto que da agenda dele tá voltado para marketing e vendas e de forma mais prática? Quais são as principais atuações dele como CEO junto com o departamento de marketing e vendas? Então, na rotina dele, se 90% não estiver olhando para isso, vai ser muito difícil de ter sucesso. Então, ele tem que olhar para marketing e vendas. O restante é aquela coisa, ordem e progresso ou progresso e ordem? Progresso e ordem, depois tu vai ajustando as outras áreas, porque a receita que tu gera vai te ajudar a corrigir aquilo ali. E aí é 90% para os dois ou um dos dois você acha que precisa de mais tempo? Aí que tá, na minha visão, é um só, Dani. É um só. Quando senta o gerente de marketing e o gerente de vendas, eles têm que estar muito bem alinhados. Porque o único objetivo deles é vender mais e melhor. Então, ele não tem que olhar... O CEO não tem que olhar para a campanha de tráfego pago. Ele não tem que olhar para isso. Vamos ver como é que está a campanha de tráfego pago. Isso é o trabalho do gerente de marketing. Ele não tem que olhar para quantos atendimentos foram feitos no comercial. Isso é função do gerente comercial. Ele tem que entender, o nosso produto está tendo adesão ao mercado, na visão do time tático, esse time está funcionando, esse time comercial está funcionando, esse produto está funcionando, tem adesão, nossos clientes estão gostando, o NPS está bom. Então, isso que o CEO vai olhar. Falei, cara, isso aqui, porque a decisão do CEO, Dani, ela é uma decisão de investimento de tempo. O CEO ele tem que ser preservado para tomar as decisões mais complexas. Ele não pode tomar micro decisões. Porque isso tira energia dele e tempo para ele tomar as decisões mais estratégicas. Então tem que chegar com a informação mastigada para ele que ele possa decidir estrategicamente. Então quando o nível gerencial, o nível tático vem e diz o seguinte, olha só, CEO, a gente está com esse cenário aqui na parte de mídia, de geração de clientes. De demanda. A gente está com essa aqui em número de pedidos, atendimentos. A gente precisa, para a gente aumentar o número de vendas, eu preciso de um treinamento comercial recorrente aqui na minha empresa, na nossa empresa. É isso que eu preciso para melhorar o resultado. Beleza. Aí ele vai dizer, quanto é que custa? Então, quanto é que custa? Custa R$150 mil, mas a gente pode gerar de receita aqui em um ano R$1 milhão. O CEO ele toma esse tipo de decisão. ROI. Qual é o ROI que isso vai me trazer? Se o gerente de marketing disser o seguinte, cara, a gente precisa dobrar o tráfego pago. Por quê? Não, porque olha só, na nossa estratégia está funcionando assim, o nosso público-alvo é esse aqui, hoje a gente atinge só 20% do público-alvo. Se eu dobrar, eu aumento o meu market share em 40%. Para 40%. E aí, vamos fazer essa aposta? Vamos fazer essa aposta. Então a função do gerente é entregar mastigado para o CEO, para ele tomar a decisão estratégica. Onde vai me gerar mais ROI? Ele olha para isso o tempo inteiro. Beleza, eu tenho que botar mais ficha aqui, eu tenho que olhar mais para isso. Ele não vai olhar para a qualidade da campanha do tráfego, não vai olhar para o número de atendimentos, ele não olha para nada disso. Ele olha só para as decisões que vão fazer a empresa crescer. Que ambiente que eu tenho que acessar, o que eu tenho que fazer, para onde eu vou. Me apresenta aqui os dados, eu olho para esses dados e eu decido. Onde eu vou botar mais recurso? Eu tenho R$1 milhão em caixa aqui para fazer uma coisa. Ou não, eu só tenho R$10 mil aqui em caixa. Então a decisão tem que ser muito inteligente. E a função do nível gerencial e tático é dizer, se tu me conseguir isso aqui, eu te entrego isso aqui.
E eu sempre faço analogia com futebol, Dani. Deve ter muita gente que gosta de futebol aqui com a gente. O time tá lá jogando. O técnico é essa peça. O técnico que chega pra direção do clube e diz o seguinte: se tu me trouxer esse jogador aqui, eu te dou um campeonato. Se tu me trouxer essa qualidade aqui de treinos, se tu botar esse tipo de equipamento aqui na academia, eu recupero mais rápido as lesões dos nossos atletas. O cara que joga quarta-feira consegue jogar no domingo também. Então, isso é função da comissão técnica, que é o tático da empresa, que é o nível gerencial. E aí, se a geração de demanda está indo bem, mas a conversão não está indo bem, o gerente de marketing, junto com o gerente de vendas, eles assumem essa responsabilidade juntos, né? Exato, não é assim, pô, mas eu tô gerando demanda, mas aí a galera não tá convertendo. Exato. Né? Como é que era na Dell, Dani? Na Dell, a gente chegava lá, a gente adorava reclamar do marketing, né? Então assim, cara, os leads aqui são uma porcaria. Não chega lead bom. Eu chegava pro meu gerente dizia assim, deixa eu ver aqui, quantas calls tu tá fazendo? 35? Pô, tu não tá fazendo 50, tá fazendo básico, tu quer reclamar do lead? Vai lá e faz as 50. Ela fazia 50. Ó, tô fazendo 50, não melhorou. Aí ele olhar o talk time, que era o tempo de fala com o cliente. Nossa meta era 4 horas por dia. Ele olhar, pô, mas tá batendo 2 horas e meia, tá falando um pouco com o cliente, tá conversando um pouco com o cliente. Então, óbvio que não vai converter. Aí, tá, vou lá, ia de novo, ó, 50 calls, 4 horas de talk time. Daí ele fazia uma dinâmica chamada shadowing, que era, ou ele sentava do meu lado, ou ele ouvia as ligações da mesa dele. Hoje dá para ler sessão, dá para ver transcrição, mas na época não tinha isso. Muitas vezes, Dani, quando eu ajustava o número de calls, posso dizer 98% das vezes, tá? Tá. Ajustava o número de calls, ajustava o número de calls, ajustava o talk time, e ele via o meu discurso, se estava legal, se estava boa a condição da chamada, se estava pedindo a venda, fazendo isso, resolvia o problema. Dificilmente, mas muito difícil. Eu vi uma vez acontecer de realmente o marketing ter errado na geração de demanda pro nosso segmento. Porque a maioria das vezes era problema de execução. E aí na Dell, antes de começar a atender na Dell, tu foi contratado. Antes de ir para a linha atender, eram 30 dias de treinamento. Tu ficava numa sala com vários treinadores, 30 dias treinando. Terminou isso, agora tu fica uma semana ao lado dos colegas, vendo como é que eles fazem. Aí tu vai pra linha. E aí nesse nível, o gerente identificava assim, cara, tá difícil de vender esse servidor aqui. Time de treinamento, mais treinamento de servidor aqui pra galera. A galera não tá sabendo se posicionar, não tá sabendo falar, não tá sabendo conversar. E aí melhorava cada vez mais a nossa entrega. Então isso parava no nível gerencial e tático. Eles acompanhavam as métricas de execução do time e a partir disso identificavam onde é que estavam os gaps. E resolvia ali mesmo, na parte tática. Falei, cara, preciso disso aqui, igual ao futebol. O técnico falou, cara, não tá rendendo. O cara tem muita clareza, né? Mas aí é um cara sênior, ele tem domínio do que ele tá fazendo, ele sabe aonde que estão os gaps, ele tem a visão de dados, de estatísticas, de números, né? Sem estar enviesado. Exato. Né? O objetivo não é, eu vou defender a minha ideia porque eu acho que eu tô fazendo certo. Não, é de fato tá. Eu falo muito isso lá no escritório. Cara, agora não é achar culpado, é achar onde que realmente estão os gaps e o que juntos a gente pode fazer para resolver. Na semana passada, eu conversei com um amigo meu, que ele tem uma empresa, uma das maiores do Brasil no segmento dele. E ele me disse, não, cara, agora... E ele sempre com problema de pessoas, né? Sempre problema de pessoas, como todos os empresários têm problema de pessoas. Ele, não, cara, agora eu vou fazer o seguinte, eu fechei com as melhores faculdades do Brasil e eu vou na faculdade pegar os caras que estão no último semestre e vou trazer para ser o meu gerente da área que ele queria criar lá. Eu falei, cara, vai errar de novo. Mas por quê? Porque tu quer pagar barato num cara que tá recém saindo da faculdade. Esse cara, ele tem que estar na tua empresa, mas ele tem que estar colado num sênior. Para de ficar contratando gente júnior e pleno para ocupar cargos estratégicos, cargos de gestão, que tu precisa de gente madura. Contrata alguém que vai resolver o problema. É o custo daquela pessoa. E aí tu pode ter um estagiário para ele, para fazer a parte mais operacional que ele não vai conseguir fazer. Então, eu vejo muito isso acontecer. A pessoa quer economizar na contratação. Não, vou contratar aqui o cara que está recém começando, vou contratar aqui o cara mais pleno, quando na verdade o que ele precisa é um sênior. Só que muitas vezes ele não tem coragem de pagar o preço. Já assim, não, vou pagar 7, 8, 10 mil reais de salário para uma pessoa assim. Eu falei assim, cara, mas se tu pagar 5, daqui 1 ano tu vai trocar. Daqui 2 anos tu vai trocar. Vai sair mais caro, né? Vai sair mais caro. É a sensação do barato que, na verdade, sai mais caro no final. Exato. Com certeza. E tem um exercício, Dani, que eu faço com a galera lá do meu clube,
que é a seguinte. Olha pra tua rotina hoje. Primeiro de tudo, qual o valor da tua hora? Primeira coisa que eu faço é eles calcularem. Calcula o valor da tua hora. Aí ele vai lá, bota lá, minha hora aqui custa R$1.000. Beleza. Olha pra tua rotina hoje e vê tudo que tu faz que tu poderia pagar alguém que custaria bem menos do que essa hora. Aí eu trago um exemplo sempre mais básico assim. Por exemplo, limpar a casa. Se a minha hora vale R$1.000 e para limpar a casa eu levaria 4 horas, por exemplo, custaria R$4.000 para limpar a casa. Tu pagaria R$4.000 para alguém limpar a tua casa? O mês inteiro? 4 horas seria por semana. Por semana. Por semana. Então eu tô falando de R$12.000 no mês. Tu pagaria isso para alguém limpar a tua casa? Não, não pagaria. Mas tu faz isso na tua empresa. Eu tinha um cliente, Dani, que até eu entrar, ela fatura 15 milhões ano, ela tem umas 50 pessoas no time dela, e quem fazia folha de pagamento e contas a pagar era ela. Caramba. E aí eu fiz isso com ela. Falei, olha só, quase que eu falei o nome dela. Aí, olha só, olha quanto custa uma pessoa para fazer isso. Olha quanto é o custo da tua hora. Tu tá pagando muito mais. Então tu acha que tu tá economizando fazendo isso, quando na verdade tu tá tomando uma decisão burra. Porque tu não pode fazer isso. Usa esse seu tempo pra outra coisa, que você sai de 15 milhões pra 20. Exato. Lógico. Que tu durma 1 hora a mais, então, na semana. Tu vai estar mais disposta pra fazer as coisas. Que tu te inscreva num beach tênis pra te conectar com as pessoas, que tu faça alguma coisa diferente. Mas usa essa tua hora de maneira mais inteligente. Contrata as pessoas. Não tem medo de pagar pela pessoa certa. Não tem medo, porque a médio e longo prazo é isso que faz diferença no teu jogo. Com certeza. Não tem dúvida nenhuma. Vamos para um bate-bola final? Bora. Cara, já passou 1h20, quase. Já acredita? Foi? Sério? Sério, pô. Caramba. Sensacional, eu amei. Legal. Amei. Ó, bate-bola é assim, ping-pong, eu falo uma frase e você diz a resposta dessa frase, dando uma dica pra galera, tá bom? Tá, beleza. Um livro que todo empresário tem que ler, na sua visão. Um livro que todo empresário... A única coisa. A única coisa. Amo esse livro. Mudou a minha vida. Amo esse livro. Eu tomei uma decisão bem importante na minha vida depois de ler esse livro. Sério? Gosto mais. Gary Keller, né? Exatamente. Uma ferramenta de marketing indispensável. CRM. CRM. Fala um bom CRM aí de marketing que você gosta. CRM. Eu tô gostando muito do RD, do CRM do RD. Eu já fui um Salesforce lover, mas está cada vez mais complexo, mais difícil. Tu tem que gastar muito com consultoria do Salesforce do que necessariamente com tempo ali. Dependendo do tamanho da empresa, né? Dependendo do tamanho da empresa. Então, para pequenas e médias empresas, RD, tanto o CRM quanto o RD Marketing, tá indo super bem, muito legal. E para mim, a ferramenta que eu mais amo, que eu mais adoro, que eu acho que toda empresa tivesse condições de contratar, seria o HubSpot. Para mim a gente usa o HubSpot. Eu gosto. Então, parabéns. Vem de marketing, venda, CS e financeiro. Isso, é maravilhoso. Tudo, de ponta a ponta. É incrível. HubSpot é incrível. Incrível. Muito bom. Mas para pequenas e médias empresas não dá, porque o custo porque é um custo mais alto, né? Um líder ou mentor que te inspira, que você tem vontade, que te faz ser melhor, assim, em termos de aprendizado. Putz, eu tenho vários, Dani, assim. Meu maior mentor na minha vida foi meu avô. Toda vez que eu tenho que tomar uma decisão difícil, eu penso como é que meu avô já faleceu, faz 13 anos. Eu penso como é que meu avô tomaria essa decisão, o que ele me falaria, assim, o que ele faria para eu decidir nesse momento. O Steve Jobs, eu tive lá dentro, eu vi eu não li no livro a cultura da Apple, eu vivi a cultura da Apple. Então, muita coisa que falam, eu vi lá dentro, e muita coisa que não é falada, que eu vi lá dentro, que eu trago hoje para meus clientes, que é uma coisa que faz virar muito jogo, assim. Então, é alguém que eu admiro absurdamente. E aí tem os mais próximos da gente, assim, o Flávio, o Caio, o Joel. Semana passada eu tinha que tomar uma decisão importante, liguei pro Joel, falei, Joel, ó, decisão vai mudar minha vida, me ajuda aí. E aí, o cara sempre muito solícito, sempre muito bom de ouvir, assim. Então, mas esse, assim, tipo, o Steve Jobs pra mim é incrível, meu avô é um cara incrível, uma pena a galera não conhecer ele, e os nossos mentores, nossos mentores parceiros, mais próximos. sócios. Top, muito bom. Sucesso pra você é o quê, Michael? Sucesso é tu conquistar os teus sonhos e objetivos. Isso é sucesso. Se o teu sonho for morar numa casinha de praia, viver a tua arte na beira da praia, isso é sucesso. Se teu sonho for ter um jato e morar em 3, 4 cidades ao mesmo tempo, isso é sucesso. Se teu sonho for ter uma equipe de Fórmula 1 e tu tiver uma equipe de Fórmula 1, isso é sucesso. Se teu sonho for criar filhos, for ser mãe, ser pai, viver próximo deles, isso é sucesso.
Então, sucesso é aquilo que te faz feliz. Então, esse é a régua de sucesso que eu acredito, assim. Então, Não tem um estereótipo fixo, né? Assim, não as pessoas acham que, mas se eu decidir isso, que é diferente do que a maioria das pessoas decidiram, não tô conquistando o sucesso, né? Que a sociedade vê. E isso é uma coisa legal, Dani. Eu já tive muito fixo de que eu disse que eu vou fazer tal coisa, eu preciso fazer tal coisa para provar para mim ou para os outros, independente disso. E muitas coisas que eu achava que eu queria, eu tive que ter para descobrir que não era aquilo que eu precisava. E eu disse, putz, eu achei que eu queria essa vida. Não, mas o valor que está por trás disso é diferente. Então hoje eu prefiro muito mais as coisas que me deem liberdade do que qualquer outra coisa. Então esse é um valor muito importante para mim. Coisas que me desafiem, coisas que eu possa colocar mais de mim nesse sentido. Então sucesso para mim é isso, é quando tu encontra tu atinge teus sonhos, independente do tamanho deles. Então, sucesso é isso, não é fama, não é milhões, não é nada disso. Cada um tem sua régua, cada um tem sua ambição, e o sucesso é tu estar tranquilo com as escolhas que tu fez. Muito bom. Cara, amei. Foi legal? Top! Adorei, foi muito bom. Que massa, eu gostei teria também. mais um monte de outras por mim, eu ficava perguntas. aqui 3 horas. Depois eu levo ele pro meu escritório e falo, Michael, vem aqui, me ajuda aqui. Não, mas muito bom mesmo, muito Foi bom. legal? Obrigada pela contribuição. Tenho Eu certeza que que quem assistiu, anotou. Eu, pelo menos, tive uns 3 insights de coisas assim que com certeza eu vou fazer. Eu vou olhar com mais calma na nossa estratégia de marketing, que eu tenho certeza que vai virar ponteiro. Eu vou te contar legal. depois. Que massa, me conta Tá? depois que Vou te vai contar. ser legal. Top, obrigada. Obrigado, gente, obrigada por mais um episódio com a gente. Compartilha, comenta, fala onde eles te encontram na sua rede social. Me encontro com a rede social Michael Parnov, a galera vai ter que ler como é que escreve meu nome. A gente vai colocar aqui na tela pra vocês, tá bom? Pessoal da edição, põe na tela. Isso, sou MK Parnov em todas as redes e pode me chamar lá que a gente troca uma ideia. Excelente, muito bom, sucesso pra vocês, obrigada e até o próximo episódio.